Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai, Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão! Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e me negou o seu e não me negou o seu único filho? Vou começar de novo. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia do mar. E eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus irmãos Bus e Quemuel, que foi pai de Arã. Depois nasceram Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Esse Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maacá. Bom, a história de Abraão é muito interessante porque a gente já conhece bastante e muitos discutem sobre ela, sobre como Abraão ia queimar o seu próprio filho, ia matar o seu próprio filho em sacrifício para Deus, e Deus estava testando Abraão. Mas Deus conhecia isso, ele não precisava do teste. Agora, essa parte eu vou deixar um pouquinho em paralelo e eu vou dizer o seguinte. Olha como as coisas eram difíceis naquela época. Abraão viajou 3 dias para encontrar o lugar no qual ele ia matar o seu filho. Então, a dificuldade para Abraão não chegou ali, porque hoje a gente ouvindo essa história parece algo muito simples, né? O Abraão foi lá, foi matar o filho e Deus falou: não mata não, peraí. Então, olha que interessante, Abraão ficou sofrendo por 3 dias. Abraão viajou por 3 dias com o filho do lado e os 3 dias pensando que ia ter que matar o filho. Quando Abraão chegou no lugar que ele pediu para os empregados ficarem lá, Abraão construiu o altar para Deus para matar o filho. Quanto tempo ele levou para isso? Qual foi a dor no coração que Abraão construiu esse altar? Então, aí as pessoas podem perguntar: mas por que Deus fez Abraão sofrer tanto tempo? Por que Deus testa tanto a pessoa? Porque Deus quer ver onde está o seu coração. Na verdade, aí alguns podem dizer o seguinte: mas Deus já sabia que Abraão ia fazer isso. Então por que Deus fez isso com Abraão? Essa é a parte mais legal.
Porque vamos tirar a figura de Deus e vamos focar na figura de Abraão. Porque se Abraão não tivesse, por esses 3 dias sofrido, pelo dia inteiro, ou mais, ou menos, que ele passou construindo o altar para sacrificar o filho, se Abraão não tivesse feito isso, e depois ter pego a faca para matar o próprio filho, se Abraão não tivesse feito isso, Abraão não se conheceria. Abraão não saberia até que ponto ele podia ir para Deus. Porque Deus já sabia que Abraão ia fazer essas coisas. Mas Abraão não sabia. Então, o que Deus livrou Abraão, fazendo Abraão entender que ele é forte, que ele é corajoso, que ele é determinado em prol de Deus? Agora vamos fazer o seguinte, faz de conta que, já tirando a figura de Deus, Deus já conhecia o coração de Abraão e Abraão não passou por esse teste. Lá no futuro, Abraão podia se entregar a uma dificuldade mais simples. Por quê? Porque ele não passou por esse teste. Então, ele não conhecia a coragem dele, ele não conhecia a determinação dele. Então, a Bíblia já ensinava mindset.